a tua voz nessa noite. Usa teu servo como o Senhor sempre usaste. E nós abrimos o nosso coração para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Gilberto, já é de casa. Vou deixar que ele mesmo apresente a família como sempre faz. Deus abençoe. Fique à vontade. Obrigado. Glória a Deus. Amém? Amém. Graça e paz. Eu tenho uma notícia boa para você, uma novidade. Jesus Cristo vive e reina para sempre. Não tem notícia melhor do que essa. A vitória já é nossa através do sangue dele. 2016 foi um ano difícil, não foi? Para muita gente. Mas Jesus esteve com você todos os dias. Ele está com você hoje, dia 28, dia 29, dia 30, dia 31. Talvez o milagre que você clamou ainda venha esse ano, para a glória dele. Ele não se move no nosso tempo. Nós estamos no Cronos. Ele se move no Kairos. O tempo dele é diferente. A Bíblia diz que um ano para ele são 1000 dos nossos anos. Então ele pode fazer assim hoje. E essa cara sua que está meio assim para baixo, virá um sorrisão bem grande. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? É por ele que nós estamos aqui. Louvado é o nome do nosso Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Que Deus abençoe você. Eu estou aqui com a minha família. Quem ainda não conhece, a minha esposa, fica de pé aí, meu amor, pastora Madá. Essa lindeza, tem uma irmã gêmea aqui na cidade. Talvez você está olhando para ela e fala assim, não, mas essa moça é daqui. Não, ela é de Belo Horizonte, a irmã gêmea dela é daqui. Na época de Jó, dizem que as filhas de Jó eram as mais lindas do Oriente. Hoje ela é uma das mais lindas que pisa nessa terra aqui. Ela é a manifestação do amor de Deus pela minha vida. Você vê que eu não orei muito não, irmãos. Eu nem era crente, mas Jesus sempre me amou muito. E junto dela o meu filho Pedro. Fica de pé aí, Pedrão. Esse homem bonito aí de 1,80 m. Pode assentar. Ministro louvor. Meu filho querido, um homem de Deus, servo do Senhor. Um presente, um orgulho, meu amor, para nossas vidas. Cursando jornalismo e se preparando também, para o chamado pastoral que Deus deu a ele. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe toda a igreja. Muito bom, estou vendo ali a Maristela, a América. Acho que a Raquel está lá atrás, meu óculos. Não é a Raquel? Muita gente conhecida, presbítero Gilberto ali. Que Deus abençoe. Pastor Wallace, obrigado por confiar o púlpito. Os pastores, obreiros, que Deus abençoe. Eu tinha uma palavra para compartilhar com os irmãos, que eu estudei ontem. Mas hoje de manhã Deus me moveu para compartilhar uma outra situação. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 22. Não sei nem se eu posso chamar isso de um esboço, de uma pregação. Aquelas bonitinhas, sabe, pastor, que você prega o texto, faz exegese, aí Deus vem e fala assim, não tem nada disso não. Hoje eu quero compartilhar outra coisa. Eu amanheci com o coração em chamas, por Deus quer homens comprometidos com Ele. Para você que gosta de anotar, essa mensagem chama comprometidos com Deus, homens e mulheres comprometidos com Deus. Eu espero que Deus fale ao seu coração, como falou o meu. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, você que já ficou muito tempo sentado, fica de pé um pouquinho, para você descansar as cadeiras. Ezequiel 22, 30, vou ler só esse versículo. Diz assim a palavra do Senhor: Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, quem encontrou diga amém. Amém. Se a pessoa do seu lado estiver sem Bíblia, divide com ela aí. Aliás, faz melhor, compra uma Bíblia de presente para ela. É o melhor presente que nós podemos dar, irmãos. Achei uma Bíblia outro dia lá em casa de 1998, presente de casamento do meu cunhado, que é um pastor presbiteriano em Ibiá. Eu achei a Bíblia com a dedicatória outro dia, coisa linda, pensar que eu perdi tanto tempo sem ler. Mas diz assim Ezequiel, capítulo 22, versículo 30:
Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor dessa terra para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei nenhum. Eu vou ler de novo. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu a não destruísse, mas eu não encontrei nenhum. Dá um abraço na sua Bíblia agora. Repete comigo assim: Espírito Santo, Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, eu preciso ouvir a tua voz. Espírito Santo, tira toda distração, tira tudo que ocupa minha mente. Eu quero me esvaziar para receber aquilo que o Senhor tem para mim, no nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga amém. Você que pode, põe sua Bíblia no banco, levanta suas mãos para os céus e dá o seu melhor aplauso para Jesus Cristo. Exalte, dê glória a Deus, diga aleluia, louve o nome do Senhor. Louvado é o nome do nosso Deus. Fala conosco, Senhor. Pode se assentar. Amados, eu tenho, na minha caminhada, visto e observado, são apenas 8 anos que eu me converti, a obra, eu já testemunhei aqui, Deus fez uma obra rápida na minha vida, na minha família, mas ao longo desses anos, desses poucos anos, eu vi muita gente ficar pelo caminho. Eu vi casais que eram referências de ministrar cursos ficarem para trás. Eu vi jovens que para mim seriam pastores se desviarem. Eu vejo pessoas abraçando o pecado, se entregando para o pecado, largando uma vida cheia de Deus para trás. E cada vez mais eu lendo a Bíblia, meditando, eu leio a Bíblia todos os dias para a glória de Deus, não fico um dia sem ler 5, 6 capítulos, é um alimento, é igual o arroz com feijão, que alguns comem todo dia. Eu medito nessa palavra todos os dias, eu vejo que procura homens comprometidos com Ele. Eu não quero trazer como eu disse aqui, trazer o contexto de Ezequiel, do cativeiro. Quero te dar uma palavra profética, quando Deus disse que Ele olhou e disse: eu procuro um homem que se coloque na brecha. E eu olho e eu não vejo. Sabe, a vontade de Deus sempre foi que nós nos comprometêssemos com Ele. Deus não criou Adão e Eva à toa. Adão não sofria, Deus não sofria de solidão e falou assim: eu vou pôr alguém para conversar. Ele criou seres para que o adorassem, como o pastor disse aqui, tudo é para a glória dEle. A Bíblia diz que todos os dias Deus ia lá conversar com Adão. Eu acho interessante que quem deu nome aos bichos não foi Deus. Era uma parceria. Adão, dá os nomes aí. Eu fico pensando, né, em tarde, Deus visitando Adão. Adão, e aí? Deus, hoje essa aqui é a vaca e o boi. Ai, que bonitinho, a vaca e o boi. Aí no outro dia, Deus, essa aqui é a zebra. Deus, essa do pescoço comprido é a girafa. E Deus, esse Adão é muito inteligente. Esse é porco, não tem cara de porco. É porque Deus queria se relacionar. E ao longo de tudo que passou, tudo que você conhece, tudo que você lê na Bíblia, o que Deus quer é se relacionar comigo e contigo. E mais do que isso, que nós vemos a ser pessoas comprometidas com Ele. Sabe, meu irmão, Deus já deu para você e para mim o amor dEle, manifestado através de Jesus Cristo. Um Deus que desce da sua glória, de onde há anjos o adorando, encarnado através do teu Filho, e vem até você e a mim, porque Ele vê que nós não temos condição de obedecer uma lei, uma condição de fazer tudo que é certo, que a gente sempre fala e fala assim: eu vou dar meu filho por vocês como prova de amor, de tal modo que basta que vocês creiam em Jesus e confessem o nome dEle, e vocês estão perdoados e salvos do pecado que entrou em vocês através de Adão. Sabe, nós já temos o perdão de Deus na nossa vida, irmãos. Fomos perdoados das nossas transgressões, do pecado, né, que habita dentro de nós.
Irmão, se tudo der errado nessa vida, se o seu ano talvez não foi aquilo que você queria, você tem Jesus Cristo. Você tem Ele. Sabe, eu me lembro de um dia, eu recém-convertido, na minha caminhada, eu procurei meu pastor, falei, pastor, e aquele dia que deu tudo errado? Aquele dia que eu buzinei no trânsito, pisei no rabo do cachorro, o cachorro ficou bravo comigo, briguei com a esposa, briguei com meu filho, gritei com meu chefe, deu tudo errado, pastor, o que eu faço? Nesse dia eu sou crente. Ele virou para mim e falou assim, nesse dia você dobra o seu joelho, você confessa os seus pecados, você clama o sangue de Jesus Cristo, e você está limpo. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus, sabe, e o que Ele quer é simplesmente que a gente se comprometa com Ele. O Salmo 139, minha esposa gosta muito desse Salmo, no versículo 16, ele fala assim, que todos os dias de nossa vida, eles já foram escritos por Deus. Está tudo pronto. É a gente que sai do caminho, é a gente que desvia, é a gente que erra, mas está tudo pronto para mim e para você. Basta a gente se comprometer com Deus. E Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que deixou para nós um livro. Essa Bíblia que você tem, que tem a história de muitos homens. Eu gosto de dizer que eles são nossos mentores. São aqueles que nós podemos olhar para a história, ver os erros e os acertos deles. Homens comprometidos com Deus. Homens que se colocaram na brecha. Homens que são referência para mim e para você. Homens que serão nossos vizinhos no céu. Não são pessoas distantes. São pessoas que você vai conhecer, talvez morar do lado. Talvez você vai querer fazer perguntas. Talvez você vai querer até confirmar. Talvez você é o crente Tomé, mas você viveu isso mesmo? Foi desse jeito mesmo? E eu quero falar um pouquinho sobre cada um desses homens, sobre alguns desses homens. Óbvio, não dá para falar de todos. E o exemplo que eles têm para a gente, de como nós podemos ser comprometidos com o reino de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu abro a Bíblia e olho primeiro, aleatoriamente, para Daniel. Me encanta esse homem. A Bíblia diz em Daniel, capítulo 1, versículo 8, que ele escolheu firmemente, eu gosto dessa palavra, firmemente, não se contaminar com os manjares do rei. Eu fico espantado com Daniel. Daniel, até que alguém me mostre, e eu, óbvio, enquanto eu estiver aqui eu vou aprender, eu não sei tudo. É o único homem que eu não vejo a Bíblia mostrar algo de ruim dele. Um dos únicos homens, talvez, que a Bíblia não mostre, né? Porque a Bíblia nunca escondeu os podres, por exemplo, de Davi, um homem segundo o coração de Deus, as fraquezas de Pedro, aquele homem colérico. Mas Daniel, alguém já me disse, pastor, o pecado dele era morar no palácio, a luxúria. Eu falei, não sei, eu acho que não é não, porque diz que ele escolheu não se contaminar. E ele escolheu, irmãos. Não foi Deus que falou, você não vai se contaminar. Ele, um jovem, deportado para a Babilônia com seus amigos, diante da oferta do manjar, diante de morar no palácio do rei, aqueles que estavam ali no palácio já eram os mais inteligentes, já eram pessoas que o rei escolheu a dedo. Ele escolhe não se contaminar. Daniel tem uma vida que me espanta, porque ele, lá em Daniel 9, ele vê tudo, o tempo do fim. Quem tem uma televisão aqui 4K? Tem gente que nem sabe o que é, eu também não sabia não. Quem gosta de televisão aqui, pode levantar a mão. Minha esposa eu sei que gosta. De TV, de imagem com qualidade, de ver um futebol com o jogador correndo do seu lado. É bom, é bênção. Desde que isso não tome o seu tempo. Daniel viu na melhor tecnologia o Apocalipse. Daniel viu as coisas do fim numa qualidade de imagem que a gente não pode imaginar. Assim como João no Novo Testamento.
Daniel viu tudo o que ia acontecer diante da pureza de coração dele com Deus. A Bíblia, se você quer aprender a orar, eu recomendo você ler Daniel capítulo 9, porque ali é um exemplo de oração. Daniel está lendo o rolo do profeta Jeremias, que era um pouco do que tinha de escritura naquele tempo, e ele entende o que estava acontecendo. Ele entende os 70 anos de cativeiro. Ele entende por que Deus estava furioso com o seu povo. E Daniel então faz uma oração de arrependimento, de confessar os pecados do seu povo, uma oração que todo cristão deve fazer, né? Se fôssemos nós hoje, ou somos nós hoje, o Daniel, confessar os pecados de patrocínio, confessar os pecados de Minas Gerais, confessar os pecados da nossa família, confessar os pecados do Brasil, é isso que Daniel faz. Eu gosto, nessa oração que Daniel faz, especificamente 2 versículos. O versículo 18, quando Daniel ele fala assim: Senhor, nós não te fazemos pedidos, porque nós somos justos, mas por causa da sua grande misericórdia. Sabe, ele ensina a gente a orar, porque às vezes a gente ora e acha: Deus, eu fui muito bom esse ano, eu me comportei, eu fiz tudo certo, assisti todos os cultos, eu ajudei os irmãos, ajudei na igreja, e não é por isso que Deus ouve as nossas orações. É por conta da misericórdia dele. E Daniel, capítulo 9, versículo 23, a Bíblia diz que o anjo Gabriel, não é qualquer anjo, a Bíblia fala nominalmente de Gabriel. Os anjos, se você estudar, há um livro muito bom do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre anjos, em que à luz da Bíblia ele explica o que são os anjos. Eles têm uma hierarquia, e Gabriel, ele está num dos locais mais altos dessa hierarquia. O próprio Gabriel vem até Daniel e diz: Daniel, assim que você começou a orar, houve resposta, porque você é muito amado. Irmãos, glória a Deus. Pense nisso. Eu viajo muito, irmãos, na maionese. Viajo muito pensando nessas situações da Bíblia. Vocês acharam que eu viajava muito, né? Viajo também. Mas eu fico pensando em eu orando, de joelhos dobrados, o dia que um anjo chegar e falar assim: Gilberto, a sua oração chegou a Deus, porque você é muito amado. Irmãos, pense sua oração ser ouvida porque você é muito amado. Porque você escolheu não se contaminar, porque você escolheu perdoar aquele que te fez mal, porque você escolheu ser reto no mundo ímpio. Esse é Daniel. Sabe o que eu aprendo com Daniel? Que homens comprometidos com Deus, eles leem a Bíblia. Que homens comprometidos com Deus, eles oram, eles são intercessores, eles se colocam na brecha. Sabe, e isso não é para Daniel, isso não é para os pastores, isso não é para os obreiros, isso é para quem serve a Jesus. Isso é para qualquer um de nós, porque talvez você vê alguém pregando, alguém falando, alguém com o microfone, e você acha assim: não, isso é só para os irmãos que estão na intercessão, isso é só para os irmãos que ajudam. Isso é para mim, isso é para você. Eu me recordo quando eu me converti, e cada vez que alguém ia pregar, cada vez que alguém subia no púlpito para falar, meu coração ardia, meu coração queimava, e eu falava: eu quero isso, eu quero levar a palavra, eu quero ser diferente. A minha esposa orou muito por mim, mas numa coisa ela errou na oração dela. Ela orava para eu sentar lá no fundo da igreja, e se já estava bom demais a conta. Ela nunca imaginou que eu estaria pregando a palavra de Deus, porque Deus faz muito mais do que aquilo que você pede, do que aquilo que você pensa, através do poder dele que opera em você. Louvado é o nome do nosso Deus. Homens comprometidos com Deus leem a Bíblia. Homens comprometidos com Deus são intercessores. Ainda em Daniel, eu olho para 3 jovens, e aqui eu digo para os jovens que estão aqui: Misael, Azarias e Ananias, que a gente costuma chamar pelo nome babilônico deles, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nem o nome hebreu, nem o nome da Babilônia ajuda a gente a pregar, né? 3 jovens, a Bíblia diz que eram amigos de Daniel.
que também escolheram com firmeza não se contaminar. Daniel capítulo 3, diz que o rei Nabucodonosor construiu um obelisco, ou uma estátua, bem grande, e assinou um decreto que todo mundo tinha que se ajoelhar diante dessa estátua. Quem não se ajoelhasse ia morrer. Os caras já eram crentes, e crente é perseguido. Amém? O crente, ele é privado das coisas do mundo. O mundo isola o crente. Tivemos o escândalo do nosso querido pastor Silas. Aliás, não dele, o escândalo era do Departamento Nacional de Produção Mineral. Um rombo gigante. O homem que, por um acaso, recebeu um cheque de 100 mil que declarou no imposto de renda. O cheque representa menos de 1% do total do rombo. Qual o nome que são na mídia? O do crente. Então esses três eram os crentes da época. Eles estavam na Babilônia, eram do povo hebreu. E aí os caras foram lá dedurar para o Nabucodonosor. Ó, tem três aí que disseram que não dobra o joelho. Como é que é? Três que falaram que não dobram. Chamaram os três e aí? Vão dobrar o joelho? Não. Nós servimos o Deus Altíssimo, o nosso Deus, e a gente não se curva diante de nenhuma imagem. Ah, então nós vamos jogar vocês na fornalha. Pode jogar. Mas e se vocês queimar lá? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Glória a Deus. Eu tenho certeza que se essa música tocasse na época, eles iam de violão para a fornalha. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, ia cantar. E foram. E Nabucodonosor mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais. Daniel capítulo 3, confere na sua Bíblia depois. 7 vezes mais. A Bíblia diz que o fogo era tão intenso que os homens que chegaram com eles perto da fornalha se queimaram. Morreram queimados. Pensa, irmãos. E colocaram lá. E colocaram e estão vendo os três lá e não estão vendo nada acontecendo. E os três estão lá e de repente Nabucodonosor olhando pessoalmente, ele olha. Rapaz, não era 3 que nós colocamos? Tem 4. E esse quarto parece que é como um Deus. Tem a roupa dos deuses. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que isso é o próprio Jesus pré-encarnado que estava com eles ali. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Sabe, meu irmão, o que eu aprendo com esses jovens? Homens de Deus, eles suportam provas. Homens de Deus, eles sabem que Jesus está na fornalha com eles. Está passando luta, crente. Jesus está com você na prova. Jesus está com você na fornalha. Pastor, está queimando. Jesus está com você. Jesus está te carregando na mão. A Bíblia diz que tiraram os 3 da fornalha. Não tinha marca de fogo neles. Nenhum pelo deles queimou. Hebreus capítulo 11, falando dos heróis da fé, fala de homens que apagaram a força do fogo. São esses 3 jovens. Sabe, com Jesus você apaga a força do fogo. O fogo vem te queimar, mas você dá glória a Deus. Você canta para Deus. Você sabe que Jesus está na prova com você. Sabe, primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1 de 1 de Pedro começa com uma exaltação a Deus, quando Pedro fala assim: bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua misericórdia nos regenerou para uma esperança viva. E Pedro vai exaltando o nome de Deus, até que no versículo 6, Pedro fala assim: vocês se alegram nesse Deus, ainda que agora por um pouco de tempo, vocês devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Sabe, meus irmãos, o que eu aprendo? Na nossa vida, a gente passa por provas, e isso nos entristece, mas é por pouco tempo, porque Pedro ele continua dizendo assim:
Isso acontece para que a fé que vocês têm, quem tem fé aqui, muito mais valiosa do que o ouro que perece, refinado pelo fogo, essa fé é genuína, ela resulta em louvor, em glória, em honra, quando Jesus Cristo for revelado. É mais difícil dar glória a Deus quando fala que a gente vai passar prova, né? Mas homens comprometidos com Deus passam lutas. Homens comprometidos com Deus passam provas. Eu louvo a Deus porque nessa igreja não se prega uma teologia de que a gente vai vencer, nós vamos vencer sim, irmãos. Mas vamos ser provados, vamos ser testados, vamos passar, meu irmão, por provas, como o ouro é provado. Sabe, esses homens, eles foram literalmente para o fogo, e eles apagaram a força do fogo, porque eles não negaram o nome de Jesus. Sabe, homens comprometidos com Deus não negam o nome de Cristo, não se dobram diante de um manjar, de um banquete. Vai numa festa, está todo mundo bebendo, e te oferecem, e você fala assim: eu não me curvo para isso. O seu pastor não te deixa beber. Meu pastor deixa eu fazer o que eu quiser. Eu escolho não beber. Eu domino o meu corpo. Eu domino a minha vontade. Eu não me curvo diante de um copo de bebida. Eu não me curvo diante de uma imagem. Talvez você é de uma família que é tradicionalmente católica, que adora imagens, e você não se curva mais, porque você entendeu a mensagem de Jesus, você conhece o nome de Jesus. Jovens, mirem-se no exemplo desses três jovens, Misael, Azarias e Ananias. Eu olho para a Bíblia e eu vejo o nome de Jó. Eu não consigo pregar sem falar de Jó. Jó me envergonha. Jó me fala, você precisa converter quando eu leio Jó, se eu não sou crente. A Bíblia fala de Jó, capítulo 1, versículo 6, e me chama a atenção porque é o próprio Deus falando de Jó. Não é o pastor falando da ovelha, não é você falando de um amigo falando de você, é Deus falando com Satanás, esfregando na cara de Satanás. Observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Irmãos, não bastasse o cara ser íntegro, ser reto e temente a Deus, isso já botava ele lá no topo. Eu gosto disso, se desvia do mal. Eu fico pensando, Jó andando, e aqui está o pecado, e Jó, vai rolar não, vira para cá, aqui tem outro pecado, não, aqui não dá. O homem se desviava do mal. Eu falo isso porque tem crente que está abraçando o pecado. Tem crente que não, a Bíblia fala, pastor, que não é bem assim não, a gente tem que ir. Um jovem chegou para nós: não, nós precisamos ir no carnaval de Ouro Preto. Para quê? Não, a gente tem que ir aonde o povo está. Eu falei, peraí, tem uma cobertura espiritual para isso, tem uma estratégia de evangelismo para isso. Estou achando que você está querendo ir lá, não é para evangelizar não, quer abraçar o pecado. Pastor, a Bíblia fala que a gente pode ir até o diabo e resistir a ele, que ele vai fugir da gente. Espera aí, que texto é esse aí? Ir até o diabo? Não. Resistir ao diabo se o diabo vier te tentar, se desviar do mal, sabe? E a Bíblia continua, né, falando de Jó, né, como um homem que perde tudo: bens materiais, família, propriedades. O homem era o mais rico do Oriente. Nosso pastor Jorge, 40 anos de ministério, diz, conta que nunca enterrou mais do que 2 filhos no mesmo dia. Jó enterrou 10. Não dá para a gente se comparar com Jó. De vez em quando a gente dá uma de crente pentecostal, crente valente, e fala assim: eu sou igual Jó. Quem somos nós para suportar o que esse homem suportou? Sabe, Jó é um outro exemplo de homem que suporta provas. Jó é um exemplo de um homem que não negou a fé em Jesus. Quando ele estava fedendo, os estudiosos dizem que a cerca de 30 metros ele cheirava mal. A Bíblia diz que ele se raspava com um caco de telha. A esposa dele
E dá para entender, uma mulher de muitas posses, não devia ter a mesma fé do marido, mas quando a gente perde os bens, uma coisa, irmão, já falei isso, acho que até aqui, uma coisa é você nunca ter tido alguma coisa, e a outra é você ter e perder. E essa mulher vira e fala assim: ô Jó, peraí, velho, você está muito ruim, está tudo ruim para a gente, perdemos tudo, amaldiçoa esse Deus e morre. A mulher de Jó falou isso, e Jó fala assim: você fala como uma louca, recebemos o bem de Deus e não vamos receber o mal. Acho que se Jó tivesse um violão, ele também cantava: se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele é Deus. Eu sei o Deus em quem sirvo, o meu Redentor vive e vai se levantar. Sabe, um homem compromissado com Deus, tão compromissado, que ele é capaz de reconhecer no final do livro de Jó: Deus, tá bom, eu era reto, eu era íntegro, eu temia o Senhor, eu me desviava do mal, mas hoje eu reconheço que eu só tinha ouvido falar no Senhor, os meus olhos agora podem te ver. Sabe, Jó precisava de uma nova experiência com Deus, como muitos de nós, como eu preciso, como os pastores precisam, todos precisamos de uma nova experiência com Deus. Sabe, precisamos nos renovar com Deus, para sermos reconhecidos como homens comprometidos com Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não dá para falar, tem muita gente, mas eu quero falar aqui ainda de Zacarias e Isabel, 2 sacerdotes, está lá no início do Novo Testamento. Eles passam batido na nossa leitura, porque a gente começa ali focado em Jesus, a gente no máximo que consegue ver é João Batista. Mas Zacarias e Isabel, para você que está aqui com a sua esposa, você que está com o seu marido, tem que ser um exemplo. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 6, diz que os dois eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Entenda uma coisa, irmãos, quando Jesus veio, era um tempo de apostasia. Havia os 400 anos do silêncio de Deus. Não se ouvia a voz de Deus em Israel. Os israelitas esperavam que Jesus surgisse de modo pomposo, como nós sempre gostamos de coisa pomposa, né? De coisa poderosa, de grandes chamadas. E Jesus nasce, linda mensagem que o pastor Wallace pregou no domingo, Jesus nasce numa manjedoura, num local para animais, da maneira mais improvável, para mostrar que ele era o rei da humildade, para mostrar que ele trazia um reino diferente do que nós estamos acostumados. Um reino onde o fraco é forte, sabe? Um reino onde se te baterem numa face, você dá a outra. Um reino onde o puro de coração vê a Deus. Um reino em que aquele que chora é forte diante de Deus. É isso que Jesus veio fazer. E nesse tempo estavam Zacarias e Isabel, sacerdotes. Os sacerdotes até a vinda de Jesus eram pessoas separadas de uma determinada linhagem, que serviam a Deus, né, de uma maneira específica. E é interessante que se a Bíblia diz que os dois eram justos, a Bíblia diz, eram justos aos olhos de Deus, andavam de modo irrepreensível. Tem algo que não bate nessa história, pastora, porque a Bíblia diz que Isabel era estéril. Então nós temos uma coisa que não dá para entender: como um casal que é justo, que é reto, que anda de modo irrepreensível, tem uma mulher que não pode ter filho, estéril. A esterilidade era símbolo de que alguma coisa estava errada. E a gente lê o texto e fala assim: o que está de errado? E vai caminhando, e num determinado dia Zacarias ele vai servir, e um anjo aparece para ele. E o anjo fala com Zacarias: Zacarias, sua esposa vai dar à luz a um filho. Ele vai ser grande. Deus ouviu a oração de vocês, e vocês terão um filho. Irmãos, a reação de Zacarias mostra que ele não estava muito entusiasmado. Sabe aquela oração que tem mais de 10 anos que você faz? Tem alguém aqui que ora há mais de 10 anos pela mesma coisa?
Tem alguém que ora e nem lembrava, e agora que eu falei, está lembrando, não, eu já orei por isso. Era a situação de Zacarias e Isabel. Porque quando o anjo fala com Zacarias, a reação de Zacarias foi assim: ah, é? Vai ficar grávida? Acredito não. Versão contemporânea da Bíblia que eu estou escrevendo. Acredito não. E o anjo falou assim: como você foi incrédulo? Como você foi incrédulo? Você vai ficar mudo até o dia do nascimento. Zacarias sai do templo. E aí, Zacarias, o que aconteceu? E com um gesto ele falou que Isabel ia ficar grávida, né? O fato, irmãos, e ficou mudo. O fato é que diante daquela oração, passam-se os anos, e o filho de Zacarias e Isabel é João Batista. Quem conhece João Batista aqui? A Bíblia diz em Mateus 11:11, Jesus falando de João Batista. Jesus, não sou eu, não é o evangelista Mateus, é Jesus falando. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Sabe o que eu aprendo com esse casal? Há coisas que vão acontecer na sua vida, não é no tempo que você quer, é no tempo de Deus. Sabe, eu acho, lendo o texto, relendo, eu penso assim: Deus lá no céu, reunião com o Espírito Santo, com Jesus. Aquele casal lá é muito fiel. Eles são justos, são irrepreensíveis. O povo está apostatado, ninguém quer cultuar a Deus. O povo não se reúne mais. Estão esperando o Messias de uma maneira alta, grandiosa. O que nós vamos fazer? E alguém fala assim: nós vamos dar para eles um filho, que vai ser o precursor de Jesus. A Bíblia diz, João Batista dizendo: eu sou o amigo do noivo. Eu sou o amigo de Jesus Cristo. Sabe, o amigo do noivo, naquele contexto, é aquele que apresentava a noiva, que no caso é a igreja, para Jesus. João era o maior entre aqueles que pisaram aqui. Agora, João podia vir em qualquer tempo, João Batista? Sim ou não? Não. Havia um tempo pré-definido para João vir. Então era necessário que Isabel permanecesse estéril um tempo. Era necessário que eles tivessem que suportar aquela prova, para no tempo que Deus escreveu no céu, que não é o seu tempo, não é o meu tempo, João Batista viesse. Sabe o que eu aprendo com João Batista e com Zacarias e com Isabel? Homens comprometidos com Deus não param de servir a Deus, porque o seu milagre não vem. Homens comprometidos com Deus aguardam o seu milagre sem murmurar. O milagre não chegou. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Sabe, irmãos, sabe qual que é o nosso problema? Eu me incluo no meio. É não murmurar quando aquilo que a gente precisa ou quer ou acha que é bom, que precisa, não acontece. Porque a gente murmura. Por quê? A Bíblia não tem relato de Isabel murmurando. Se tivesse algum relato de que Isabel murmurou, não estaria escrito que ela obedecia a Deus de modo irrepreensível, de que ela era justa. Sabe, Deus está procurando homens que não murmuram. Deus está procurando mulheres que glorificam o nome dEle. Só estou eu aqui na reunião de oração. Ora só você, irmã. Ninguém ajuda a preparar esse jantar. Prepara só você, irmã. Deus vai mandar quem for preciso. Sabe? Ninguém vem para o ensaio de louvor. Ensaia você, abençoado. O louvor é para Deus. Nós ministramos para Deus. Nós cantamos para Deus. Nós pregamos para Deus. Nós servimos a Deus. Precisamos aprender com esses homens. Louvado é o nome do nosso Deus. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. Será que nós temos homens e mulheres comprometidos com Ele aqui nesse lugar? Você está disposto a adorar Jesus pelo que Ele é? Você está disposto a terminar 2016 e a iniciar 2017
com mais amor por Jesus, com mais sede de servir. Se você está disposto a isso, coloque-se de pé no seu lugar. Eu quero encerrar falando de Pedro, o apóstolo Pedro. Quero convidar o Pedro para vir aqui misturar com essa banda abençoada aqui. Glória a Deus. Estava escutando o louvor da Gabriela Rocha, Atos 2. Estava pensando no apóstolo Pedro. Quem conhece o apóstolo Pedro aqui da Bíblia? Sou apaixonado com esse cara. Sou apaixonado porque primeiro a minha personalidade é muito parecida com a dele. Impulsivo. Às vezes falo demais. Às vezes dou um passo antes da hora que tinha que dar. Mas ao mesmo tempo, como Pedro, eu quero estar do lado de Jesus o tempo inteiro, pastor. Coladinho com Jesus. Às vezes eu erro por isso. Mas Pedro me ensina muito. Sabe, Pedro me ensina pela paixão por Jesus que ele tem. E um homem comprometido com Deus tem que ser apaixonado por Jesus Cristo. Escute isso que eu estou te falando. Você tem que amar Jesus mais do que a sua esposa. Você tem que amar Jesus mais do que seu marido, mais do que seu carro, mais do que seus filhos. Não põe nada na frente de Jesus, senão ele tira. Jesus arranca aquilo que a gente coloca entre ele e nós. E Pedro sempre se esforçou para estar perto de Jesus. Sabe, apesar das suas falhas, ele sempre quis estar perto de Jesus. Sabe, Pedro falou assim: Jesus não morre não. Arreda para trás, Satanás, eu tenho que morrer. Jesus, eu não vou te negar. Ainda essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas Pedro estava ali firme. Sabe, na ressurreição, quando Madalena aparece, Marcos capítulo 15 fala que o anjo fala assim: fala com os discípulos, que semana que vem eu estou lá, com os discípulos e com Pedro. Carinho que Jesus tinha com Pedro. E Pedro estava ali. 7 dias depois da ressurreição, eles estão no Tiberíades pescando. 7 discípulos. Cadê Jesus? Morreu. Mas ele falou que não estou entendendo o que está acontecendo, pastor. Alguém olha lá para a praia, Jesus está lá, churrasquinho para a gente, os discípulos pulam. Eu fico imaginando Pedro atrás do barco. Depois Pedro vai para a praia, conversa com Jesus. Jesus fala com Pedro: apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Sabe, Pedro, ele vem se tornar talvez o maior pastor do livro de Atos, um dos maiores líderes daquela geração, coluna da igreja. Sabe, Pedro era um homem comprometido com Deus. Nós temos que ser apaixonados por Jesus, irmãos. Eventualmente você vai errar. Eventualmente você vai errar, porque se você não errasse mais, Jesus te levava. Ninguém tem asa nas costas. Mas nós temos que nos esforçar para olhar para esses homens, sabe, olhar para Daniel, aprender a ler a Bíblia, sabe, aprender a interceder, sabe, não negociar com o pecado de jeito nenhum. Pecado não tem negócio. Pecado não se negocia. Pecado é para ser confessado e abandonado. Sabe, Provérbios 29:1 fala que aqueles que pecam, chega uma hora que eles vão ser destruídos irremediavelmente. Então não negociar com o pecado, sabe, saber que por sermos comprometidos com Deus, seremos provados. Vamos para a fornalha eventualmente, mas Jesus está conosco. E finalmente, sabe, amar Jesus acima de tudo. Sabe, você não vem no culto do amigo, você não vem no culto de domingo porque o pastor Wallace faz a chamada, porque se você não vier, ele vai encontrar com você como bom pastor que é. Ele vai falar assim: o que aconteceu que você não foi, meu irmão? Não é por isso, você vem porque Jesus Cristo está aqui, porque é Ele que te sustenta. Porque se não for Jesus, o seu 2017 não vai valer de nada.
Se não for Jesus na sua vida, você não consegue passar o ano de 2017, talvez nem terminar 2016. É Ele que nos sustenta. Sabe, o refrão de uma das canções que nós cantamos fala assim: então vem me incendiar, meu coração é teu altar, quero ouvir o som do céu e a tua glória contemplar. Sabe, Pedro queria ouvir o som do céu, e ele ouviu em Atos capítulo 2, naquele dia do Pentecoste, porque o Pentecoste é algo que nos aproxima de Deus. Seja comprometido com Deus nesse final de ano. Pastor, esse ano eu não fui. Meu irmão, dobra seu joelho, ora, fala com Jesus. Começa a partir de hoje. A Bíblia diz que Ele perdoa nossos pecados, joga nas profundezas do mar e não se lembra mais. Comprometa-se com Deus. Pastor, eu já sou comprometido. Comprometa-se mais com Deus. Nós podemos fazer um pouquinho mais. Quem pode fazer um pouco mais? Eu posso ser melhor. Eu posso ser um marido melhor para minha esposa. Eu posso ser um pai melhor para o meu filho. Eu posso ser um pastor melhor para o meu rebanho. Eu posso ser um cristão melhor para essa nação, carente de homens honestos. Eu posso pagar meus impostos. Sabe, eu posso fazer tudo diferente. Eu posso levar um abraço para quem precisa. Eu posso levar uma flor no asilo. Eu posso cuidar de alguém. Eu posso ser diferente. Eu posso, quando chegar na reunião de família, ouvir da minha família: você é diferente nesse mundo. Você tem compromisso com Jesus Cristo. Sabe, eu não quero que você olhe para quem você conhece e não tem compromisso. Eu quero que você olhe para esses homens de Bíblia. Eu quero que você olhe para o seu pastor, que eu sei que é um homem compromissado com Deus. Não para o seu pastor, mas para Jesus na vida dele. Para Jesus na vida de cada obreiro, de cada ministro de louvor. Sabe, ministros de louvor, eu oro para que cada ministração de vocês seja para Deus, não seja para homens, seja para Jesus. Sabe, se tranquem, tem o culto de Réveillon, se tranquem num quarto, dobrem o joelho, ministrem para Deus, cantem para Deus, lavem suas mãos, suas vestes diante de Deus. Eu oro para que eu seja assim. Eu preciso ser assim. Temos homens comprometidos com Deus aqui nesse local, ou que querem ser comprometidos com Deus. Eu quero orar por você. Se Deus falou com você, se você quer se comprometer mais com Ele, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu não quero saber se você não é comprometido, se você já é. Eu quero que venha aqui quem quer se comprometer mais, enquanto nós cantamos essa canção. Ele veio, sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Cante essa canção, cante pra Deus. Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer.